Tipo, será que eu estou sendo clara? Ou será que eu estou apenas enrolando? Acontece muito, pessoal. Acontece muito mesmo. Por quê? Porque nós temos a tendência de acreditar que não estamos sendo claros o suficiente. E é possível que você realmente não esteja sendo claro, mas não é só sobre clareza, é sobre você ter segurança daquilo que você está falando, tá? Então, quer impactar com a mensagem certa? Boa noite, cheguei agora. Tudo bem, minha linda? O tom de voz importa muito, o tom de voz importa muito. Eu vou trazer um exemplo muito claro sobre o que aconteceu esses dias aqui, e ela é um essencial, não está no nosso grupo, porque ela está chegando agora, mas ela é um essencial, vai entrar no grupo esses dias. Quem mais entrou aí, gente? Quero ver o nome de quem entrou. O que aconteceu esses dias? Eu tenho uma aluna que é coach da Febracis. Eu tenho uma aluna que é coach da Febracis. Quem for entrando, vai colocando o seu nome no chat para eu saber quem é que está aqui comigo. Vai trazendo as tuas dúvidas, vai trazendo a tua contribuição para a tua aula, para essa aula, porque eu acredito que todo mundo que está aqui está para aprender e para repassar também aquilo que sabe, tá? Então, vou repassar o meu melhor para vocês e quero que vocês tragam todas as dúvidas aqui, ok? Então, olha o que aconteceu essa semana. Isso é novinho. Aconteceu anteontem e aconteceu ontem também. Tem uma aluna que é coach da Febracis. Ela chama Line Bersani. Inclusive, é para ela estar nessa aula aqui. Falei com ela para ela vir. E se ela não ver, ela vai ter que assistir depois, tá? O que acontece? Line é maravilhosa, muito boa naquilo que entrega. Line é fantástica. Só que ela está fazendo um jejum de 7 dias. O jejum vai até domingo, tá? Se liga nisso. Ela começou a me atender com o método dela, porque nós somos clientes entre nós e é isso que eu quero que a comunidade seja. Eu quero... Boa noite, Sal. Seja muito bem-vindo, meu querido. Seja muito bem-vindo. Então, olha só o que aconteceu. E Sal conhece Line. Line se tornou um essencial, tá, em Sal? E o que aconteceu, assim, quentinho, novinho, para eu contar para vocês. Line é coach da Febracis, começou um atendimento e está fazendo um jejum até domingo. Ok, boa noite, minha linda, boa noite. Ai, que legal, isso mesmo, ela é Master Coach, ela é maravilhosa, tá? E o que aconteceu? Ela é muito boa no que ela faz, mas pessoas muito boas no que fazem estão perdendo mercado para pessoas ruins, porque não estão comunicando do mesmo jeito que a pessoa que é mais ou menos ali está comunicando. Então, pessoas muito boas de mercado estão perdendo espaço para pessoas que são medianas ou ruins. E eu sempre trago isso aqui na comunidade. Gente, acabei de queimar meu dedo. E eu sempre trago isso aqui na comunidade. Por quê? Porque você que tem muito conhecimento, você que é boa naquilo que você faz, se você não estiver comunicando muito bem o que você faz, pessoas que são medianas, profissionais que não são tão bons na tua área, vão passar na tua frente. E o que aconteceu? Ela começou o atendimento e ela começou o atendimento desse jeito. E tudo bem, tem uma parte mental, tem uma parte espiritual, mas se eu ficar falando com vocês assim, vocês vão dormir, não é? Então, será que o tom de voz importa? Respondi a sua pergunta aí, minha aluna querida, Annelise. O tom de voz importa. Por quê? Porque ela pode ter uma voz suave, mas uma voz que direciona. Voz com presença. Então, não é sobre você falar alto, gritando. Não. É sobre o tom da sua voz ser um tom que direciona a conversa. Ainda mais quando você está ali à frente, fazendo alguma apresentação, fazendo alguma coisa. E durante o atendimento, eu tentei não analisá-la, porque ela estava me atendendo. Porém, quando foi no final, eu tive que falar com ela. Eu falei, posso falar? Posso falar? Posso falar? Posso falar? Ela, pode, por favor. Falei, olha, o tom da voz está muito baixinho.
E por mais que você esteja ali acessando a mente da pessoa, acessando o espírito da pessoa, você precisa ser a voz que direciona, porque você é o profissional que está comandando a sessão. Então, vocês já imaginaram de eu estar aqui com vocês e estar falando com vocês assim, baixinho e tal, e não sei o quê. Vocês vão dormir. Vocês vão dormir. Então, por mais que tenha a parte mental e tenha a parte espiritual, ainda assim eu preciso ter uma voz firme e que direciona. Cícia, mas eu não tenho essa voz. O que eu posso fazer? Isso é treinável. Porque quando... quem tem filho aí? Quem tem filho? Quando o seu filho ele tá te desobedecendo, você é mais firme com ele. Quando você quer que o teu filho te entenda, você vai explicar para ele de forma mais pausada, até que ele entenda. Então, uma das coisas que eu uso para trazer para vocês a tranquilidade de vocês comunicarem bem no vídeo e como que vocês podem se fazer entendidos pense como você explicaria esse mesmo assunto para uma criança de 8 anos. Porque uma criança de 8 anos, ela já tem cognição para te entender. Para entender alguns assuntos mais complexos também, tá? Então, assim, quando você tem uma fala que é baixa e uma fala que é para dentro, se pergunta se você está seguro naquilo que você está falando. Cícia, mas não sai, eu não consigo. Aí a gente vai para uma camada mais profunda, que é relacionada à tua identidade, que é relacionado aos porquês do que você, os porquês que você não está conseguindo comunicar como deveria. Então, tudo acaba indo muito para o que a gente viveu na nossa infância, porque é a nossa base, é como nós somos formados. E por que na comunidade essencial, e por que no método essencial também, porque a comunidade, gente, a mentoria em grupo, a mentoria essencial, o método essencial é o individual. Mas por que nas duas mentorias e nos dois métodos, a primeira sessão que eu faço depois do onboarding, que é a entrada de vocês, por que eu faço análise profunda de sabotadores? Por que eu faço isso? Porque os sabotadores, eles são as defesas que você teve que desenvolver lá na tua infância para você poder se defender emocionalmente. Então, a primeira coisa que a gente faz é entender o porquê que você está se sabotando. Entendi, Cícia. Estou me sabotando porque eu tenho esse tipo de coisa aqui para resolver. Aí, se você for aluno do método, você vai resolver comigo. A gente vai tratar, a gente vai olhar o que tem para ver, a gente vai reorganizar. Ótimo, bacana, legal. Só que enquanto isso está sendo resolvido, você concorda que o mercado ele não espera? E você perde mercado para outras pessoas se você não estiver fazendo mesmo que imperfeito? Se você aguardar a perfeição, não vai acontecer. Não vai acontecer. Eu quero incentivar você a mandar essa aula para alguém que precisa ouvir esse conteúdo hoje. Então, quando a gente fala sobre a técnica de falar, de se comunicar, a técnica, ela aplicada, ela vai funcionar? Vai. Mas se você não entender o motivo pela qual você não está à vontade na tua comunicação, não vai se sustentar aquilo que você está ali aprendendo. Não se sustenta. É igual a pessoa que toma remédio para emagrecer. Ela toma remédio para emagrecer e emagrece quando está tomando remédio. Quando ela para de tomar remédio, ela engorda tudo de novo. Por quê? Porque ela não se reorganizou, porque ela não se reprogramou, porque ela não entendeu o que está fazendo com que ela esteja daquela forma. Faz sentido, pessoal? Faz sentido? Então, assim,
Vocês sabem que tudo que eu falo aqui acaba tendo uma base bíblica, né? Então, eu quero trazer para vocês o exemplo de Moisés. Moisés, ele tinha um medo de falar e ele tinha uma certa dependência. E aí, quando Deus falou com ele que era para ele ir lá e tirar o povo, né, do Egito e tal, ele falou com Deus assim: Deus, eu nunca fui eloquente, eu sou pesado de boca e pesado de língua. Ele estava querendo dizer que ele não sabia falar. Ele estava dizendo assim: eu não sei falar. E aí, o que aconteceu? Ele estava dizendo assim: eu não me sinto capaz. Agora, a primeira pergunta da noite é: você se sente capaz de comunicar o que você deseja comunicar? Você sente que você tem capacidade de fazer o que você está fazendo? Porque pensa comigo, se você consegue ensinar alguém, vamos colocar, fazer uns ovos mexidos, que todo mundo consegue fazer? Eu acho que todo mundo consegue fazer, tá? Se você consegue explicar a alguém como fazer um ovo mexido, por que você não consegue explicar as outras coisas? Para pensar comigo. Você se sente capaz naquilo que você está comunicando? Porque Deus, ele deu uma boca para a gente, e essa boca, ela veio para ser instrumento dele aqui nessa terra. É muito clara a mensagem dele: ide a todo mundo e pregar o evangelho. E se você não está comunicando, você está errando. E falar, pregar o evangelho, se comunicar, gente, você prega com a sua vida. Você prega com quem você é. Você comunica no nível em que você consegue comunicar. Agora, se você não consegue comunicar de jeito nenhum, se a sua boca está fechada, se está calado, você precisa se perguntar o motivo pela qual eu não estou conseguindo me comunicar. O que está doendo em mim? Eu não vou aprofundar hoje, não, tá? A gente já fez isso em outras aulas e eu posso fazer numa próxima aula, senão a gente não segue com a aula de comunicação. Mas o que está doendo em mim que faz com que eu não me comunique? Aí você precisa trabalhar essa dor. Aí, para trabalhar essa dor, você tem que entrar na comunidade, estar comigo lá dentro, para a gente poder trabalhar, porque vocês têm algumas sessões individuais comigo durante o ano. Tá? Então, assim, quando Moisés falou isso com Deus, Deus foi e enviou Arão para estar com ele, para falar por ele. Mas até quando você vai ficar dependendo de alguém para falar por você? Até quando, talvez, você vai precisar de alguém para que essa pessoa fale o que você poderia e deveria estar falando? Então, assim, é uma adaptação do plano original. Você pode até comunicar através de alguém, e tem outras formas de você comunicar, mas você compreende que se veio para você fazer, é você que tem que abrir a boca, é você que tem que ir lá falar, é você que tem que gravar. Cícia, não me sinto à vontade. Aí vem eu com as minhas perguntas, né? O que você sente quando você vai gravar? Qual é o medo que você sente? Porque assim, pessoal, ó, eu gravo hoje naturalmente, mas eu faço isso há muitos anos. Eu faço isso, quer ver? Nossa, eu acho que eu faço isso desde 2012. Nós estamos em 2024. Oh, 24 nada, nós estamos em 2026. Que 24? Nós estamos em 2026. Entende? Então, assim, são anos e anos e anos e anos e anos treinando a comunicação e melhorando e refinando e entendendo. E vocês acham que eu paro de me reprogramar? Eu me reprogramo todos os dias. Eu tenho mentor de negócios, eu tenho mentor espiritual, eu tenho mentor físico, eu tenho mentora de comunicação. A sorte de vocês é que, por eu ter esse tanto de mentor, eu consigo falar sobre vários temas com vocês. Mas, assim, até quando você vai ficar calando aquilo que chegou até você, e aí você quer falar, mas não consegue, você quer comunicar, mas não vai. E aí vem a pergunta: o que eu sinto, o que está doendo em mim que eu não consigo comunicar como deveria?
Eu quero que você anote isso, tá? Tem um outro exemplo também na Bíblia, que é um exemplo muito bom, inclusive, para que você se comunique da forma certa. E, na verdade, essa comunicação, ela é uma comunicação até estratégica, que foi quando o Neemias ele foi reconstruir os muros da cidade dele, que tinham sido destruídos, tá? E ele tinha um período para fazer aquela reconstrução dos muros. Ele tinha um período de 52 dias. E chegavam pessoas, né, Sanbalate, Tobias, e tinha mais um com eles, que ficava tentando fazer com que ele se distraísse. E aí ele simplesmente virou para eles e falou assim: eu estou fazendo uma grande obra, eu não posso parar. Muitas vezes você vai precisar ter essa comunicação mais direta com determinadas pessoas, porque são coisas que vêm para atrapalhar o teu objetivo. Por que o método chama método essencial? Vocês sabem? É porque toda vida eu pergunto para vocês assim: o que é essencial para você hoje? Gente, todos os dias eu me faço essa pergunta. Todos os dias. O que é essencial para mim hoje? Essencial para mim é isso, isso, isso. Essencial para mim é isso, isso, isso. Por quê? Para você reajustar teu foco. Para você reajustar teu foco. Então, naquele momento, Neemias precisou se comunicar de forma até mais ríspida com esses dois, para que ele não interrompesse a obra que ele estava fazendo. Então, assim, você às vezes trava, não é porque você não sabe falar. Às vezes você trava porque você ouve demais. Às vezes você trava porque você se distrai demais. Às vezes você trava porque você quer agradar todo mundo. Comunicação também é saber o que não responder. Tem coisas que você não vai responder. Tem coisas que você não vai responder. Hoje à tarde mesmo eu estava numa ligação conversando sobre algo que tinha acontecido. E aí eu ouvindo o áudio e conversando com a pessoa sobre o áudio. E aí, quando eu comecei a ouvir, tipo, no terceiro áudio, eu falei assim, não, peraí, isso aqui nem precisa ser respondido. Então, muitas vezes, a tua comunicação, ela vai ser a não resposta. E ok, tá tudo bem. Né? Agora, eu queria que você parasse para pensar aí qual que é o teu medo. Do que você está com medo realmente? Porque hoje eu vou te ensinar que esse medo, e eu vou te mostrar que esse medo ele é uma mentira, que ele não existe, na verdade. Tá? Tem um exercício que a gente vai fazer que é para desmistificar essa questão do medo. Então, assim, em se falando de Instagram, que todo mundo hoje acredita que tem que estar no Instagram, que tem que estar comunicando, eu concordo, tem sim. Tem sim. Eu concordo que você precisa estar lá, eu concordo que os seus produtos precisam estar lá, mas eu não concordo de você não se reorganizar internamente para que você faça isso se sentindo bem. Quantas pessoas eu vejo com a obrigatoriedade de se comunicar no Instagram e faz isso de uma forma artificial, não consegue fazer de forma natural. Agora, tudo aquilo que você não consegue fazer de forma natural é porque você não quer fazer. E aí você precisa reajustar o teu foco. Aí eu volto na pergunta, o que é essencial para você? Porque se você tem dificuldade de gravar vídeo, se você não sabe o que você vai postar, se você não sabe como organizar teu Instagram, eu preciso te falar uma coisa com muita clareza. O problema não é o teu Instagram, não. O problema é falta de direção. Falta de direção. O Instagram, ele só amplifica o que já está desorganizado dentro de você. O Instagram, gente, ele não é uma rede social. Ele é um canal de atenção ali. As pessoas entram lá para se distrair, as pessoas entram lá para aprender, as pessoas entram lá para se identificar. E o jogo é muito simples. Você precisa, anota isso, você precisa prender a atenção, gerar conexão e conduzir para a ação. Prender a atenção, gerar conexão e conduzir para a ação. Se você só postar lá, mas você não conduz, você não vende. Vocês estão falando com uma pessoa que é produtora de conteúdos em série, mas que não estava vendendo.
eu conversava com os meus mentores e eles falavam assim, mas você produz conteúdo a rodo, mas só que você não faz a chamada para ação. Você não está vendendo. E aí, foi muito interessante isso, porque apesar de eu conseguir gravar um vídeo, eu tinha medo de ser julgada, eu tinha medo deles acharem que eu estava sendo mercenária, eu tinha medo do que os outros iam pensar. Aí eu te pergunto, quais são os medos que você está tendo? Nossa, mas fulano vai pensar tal coisa. Se você repensar em gravar alguma coisa por causa de fulano, fulano não deve estar na tua rede social. Bloqueia essa pessoa, remove esse seguidor. Remove. Porque se você repensa as suas ações... Nossa, gente. Meu dedinho ali, mas não vai ser nada, não. Se você repensa as suas ações baseado em alguém, o que alguém pode pensar, o que alguém pode ver, essa pessoa, ela tá te dominando. Essa pessoa tá te dominando. Tá? Então, quais são os medos aí que surgem quando você pensa, por exemplo, em gravar vídeos? Coloca para mim aí, quais são os medos que surgem? Se você tem algum medo, coloca aí para a gente poder trabalhar em cima daquilo que você está pensando, daquilo que você está trazendo. Medo do julgamento alheio, medo de errar, medo de não ser interessante, medo de ter insegurança na minha fala, medo de parecer feio. Quais são os medos aí que tem? Porque todo mundo quer gravar um negócio perfeito. Mas quem cresce, gente, não grava perfeito. Quem cresce, grava constantemente. Deixa eu falar uma coisa com vocês. Eu comecei a transmitir aqui no YouTube porque lá no meu Instagram ficou... Como é? Ficou bloqueado lá para eu fazer live. E eu vou dizer uma coisa para vocês, eu não suporto esse negócio de live. E aí, ficou bloqueado. E eu tive que vir aqui para o Instagram. E a bonita aqui, eu não sei onde é que eu estava com a cabeça, que eu propus a vocês uma aula na segunda-feira, às 6 horas da manhã. Eu acho que isso foi, inclusive, para que eu acabasse de uma vez com essa história de perfeccionismo. Então, assim, você vai ver que os vídeos da aula Start, por exemplo, os meus, eles são vídeos onde a minha cara tá inchada, onde eu não tô maquiada, são vídeos, às vezes, que o cabelo não tá tão bom, mas o vídeo tá lá. Tá lá. Eu tanto tenho vídeo com a cara limpa, como eu tenho vídeo arrumado. Eu tanto tenho vídeo que eu tô super produzida, como eu tenho vídeo que eu tô descabelada. O importante é você produzir o conteúdo. O importante é você estar sendo visto nas redes, mas com a motivação correta também, porque não adianta você estar sendo visto nas redes e você não estar se vendendo. Porque, vamos combinar, gente, depois da vida adulta, é duas coisas que precisa acontecer. Ou precisa fazer sentido, ou precisa fazer dinheiro. Quem concorda? Ou precisa fazer sentido, ou precisa fazer dinheiro. Tá? Eu tenho essa máxima comigo. Fora isso aí, não me pega, não. Não me pega. Muito obrigada. Não, passa outro dia. Tá? Então, assim, no Instagram, cresce quem? Anota essas três coisas. Anota. No Instagram cresce quem é claro, quem é direto e quem é útil. Quem é claro, quem é direto e quem é útil. Tá? Porque senão você fica só igual revista. Ó. O povo fica só vendo sua vida, você acha que está produzindo alguma coisa, mas ninguém está te comprando nada. Cícia, mas eu não sei o que é que eu vou postar, eu não sei. Você precisa produzir 3 tipos de conteúdo. Um conteúdo de clareza, ali onde você ensina algo muito simples, anota isso, tá? É essencial. Um conteúdo de clareza, onde você ensina algo simples, né? Por exemplo, por que você trava na comunicação? Por que as suas vendas não estão acontecendo? Então, um conteúdo de clareza, que traz clareza para o teu público. Um conteúdo de clareza.
Depois, você tem que trazer um conteúdo de identificação, mostrando a dor da pessoa, a dor daquilo que você quer tratar, a dor daquilo que você quer trabalhar. Então, assim, só um exemplo, no caso da Cícia, né? Você que sabe que precisa fazer, mas não faz. Você que se perde quando fala. Então, é uma pessoa, né? Assim, eu estou tentando fazer com que a pessoa pense que eu estou falando com ela. Todas as vezes que eu estou produzindo um conteúdo, eu quero que a pessoa pense que eu estou conversando com ela. É por isso que eu preciso ter muito, muito bem desenhado na minha cabeça com quem que eu estou falando. Porque, por exemplo, se. Primeira coisa, gente, quem fala para todo mundo não fala para ninguém. Porque a Bíblia já diz que ele daria uma voz a cada povo, lembra disso? Então, assim, você precisa entender quem é o teu cliente. Quem é o teu cliente? Depois, você precisa trazer um conteúdo de identificação, onde você mostra a dor da pessoa e que você conversa com ela ali. Porque, na verdade, não é a dor em si, é a solução que você entrega. Né? Assim, começa ali na resolução de um problema. Qual é o problema que você resolve? E aí, esse conteúdo é um conteúdo de identificação. Por quê? Porque você vai resolver algo que a pessoa está querendo, que ela está precisando. E por último, você tem que trazer um conteúdo de direção onde você mostra o caminho. Ó, o que você precisa fazer a partir de agora é tal coisa, tal coisa e tal coisa. Que aí gera um movimento. Se você fizer isso de forma consistente, você vai crescer. Você vai crescer. Quais são os 3 tipos? Um conteúdo claro, um conteúdo direto e um conteúdo útil. Conteúdo de clareza, ele vai ensinar uma coisa simples. Um conteúdo de identificação, ele vai mostrar o problema, a dor da pessoa, ele vai mostrar ali o que está errado. E o conteúdo de direção vai trazer a solução do problema ou o caminho que é para a pessoa te comprar. E quais seriam os formatos de conteúdo? De forma muito prática mesmo. O Reels, ele é um conteúdo mais de alcance. Então, assim, são para pessoas que não te conhecem, são vídeos curtinhos, são vídeos diretos, com começo muito forte. Então, assim, o objetivo do Reels é você atrair gente. Atrair. O carrossel, ele traz mais profundidade. Aí é para quem já te segue. Então, o carrossel, ele vai ensinar, ele vai organizar, ele vai aprofundar. Então, só um exemplo, por exemplo, assim, quem tem clínica de estética vai ensinar, por exemplo, o que você pode fazer para estar menos edemaciado, né? Menos inchado. Aí você está ali ensinando alguma coisa. Depois você traz um conteúdo que organiza a pessoa. Olha, você tem que incluir na sua agenda uma vez por semana um horário de drenagem. Porque esse horário de drenagem, uma vez por semana, vai fazer isso com você. Aí depois você aprofunda. Trazendo realmente a tua entrega. O que são os stories? Se o Reel é um conteúdo de alcance para pessoas que não me conhecem, o carrossel é um conteúdo de profundidade já para o meu público, o story, ele é um conteúdo de conexão com o outro e é onde acontece a venda. O story é para quem já está mais próximo, para quem quer ver teus bastidores, a tua rotina, é para quem você pergunta opinião, é onde você faz convites. Então, o objetivo do story, ele é relacionamento e conversão de vendas. Agora, é muito comum você querer usar tudo de forma igual, mas cada formato ele tem uma função diferente. E sabe aonde a venda acontece, gente? A venda não acontece no post. A venda, ela acontece no relacionamento, na relação. Como que eu vendo no Instagram? Eu vendo quando eu me relaciono com essa cliente ou com esse cliente ali no direct. Por quê? Lá no story ele tá me vendo, os meus bastidores e tal, e não sei o quê. Quando ele vai para um carrossel meu, ele vai para
ser ensinado, para que eu organize a cabeça dele, para que eu aprofunde um pouco mais. Quando ele está ali nos Reels, consumindo os meus Reels, ele vai ver vídeos mais curtos, uns conteúdos mais diretos, né? Algo que vai fazer com que ele se sinta atraído com o meu conteúdo. Mas a verdade mesmo da venda, ela acontece no direct, quando é no Instagram, tá? Quando é no Instagram. Eu falo para vocês que eu fiz um teste, né? E foi um teste que eu fiz acidentalmente, não foi de propósito, tá? Eu fiz um teste há 2 semanas atrás de desinstalar o Instagram do meu celular. E eu fiquei mais de uma semana sem Instagram. Gente, foi a semana que eu mais vendi. Foi a semana que eu mais vendi. Tá? Agora, como, Cícia, que eu posso organizar o meu Instagram? Como que você aí que já tem Instagram ou você que está começando pode organizar teu Instagram? Você pode começar pela tua bio, que está ali no perfil. Ela tem que conter 3 coisas. Ela tem que conter quem você ajuda, como você ajuda e o que você faz agora, né? Quem você ajuda, como você ajuda e o que fazer agora. Qual que é a ação que a pessoa tem que fazer. Então, quando a pessoa entra no teu perfil, ela precisa entender, essa pessoa pode me ajudar. E, geralmente, pessoas que têm muito conteúdo, pessoas que são profundas, têm dificuldade de escolher o que vai comunicar. Eu estou falando isso para vocês porque eu passo por isso. Lembra que eu falei para vocês que eu sou provada no meu próprio método todos os dias? Eu passo por isso. Por quê? Quem tem, às vezes, muitos anos de mercado e passou por muitos mercados, às vezes quer comunicar muita coisa, só que as pessoas, elas não se conectam. Se elas ficarem um pouquinho perdidas, elas não ficam ali na rede. Elas não ficam com você. Então, a pessoa tem que entrar no teu perfil e ela tem que entender quem você ajuda, como você ajuda e o que é para ela fazer para ela estar com você. Então, o tempo inteiro eu olho lá a minha bio e às vezes você vai ver que eu reorganizei a bio. Por quê? Porque muda, com o tempo muda. Quando eu estava só com o método essencial, só para profissionais da saúde, eu me posicionava de um jeito. Quando eu abri a comunidade em janeiro, eu passei a me posicionar de outro jeito. E foi difícil, viu, gente, essa história da comunidade. Foi muito difícil. Quem caminha na comunidade sabe. E eu sempre conto essa história. Por quê? Porque para mim era inconcebível eu ensinar as pessoas a se relacionarem com Deus da forma como eu me relacionava. Só que é importante demais nós termos mentores, porque quando veio isso, quando começou a acontecer as demandas das mulheres quererem entender e estarem perto de mim, se a gente quer uma estrutura, a gente quer caminhar junto e tal, e não sei o quê, vieram várias, num mesmo período, assim, de aproximadamente uns 10 dias. E aí eu fui juntando uma coisa com a outra e eu mandei mensagem para minha mentora. Ela é mentora de mentoria, comunicação, e eu falei com ela assim, chamando a Lazarotto, eu falei com ela, Ana, tá acontecendo essas demandas aqui, e eu não sei o que eu vou fazer, porque eu posso entregar o conteúdo, seria algo que, assim, me daria muito prazer de fazer, eu não tenho vontade de fazer outra coisa, eu tenho vontade de fazer só isso, mas eu tô com medo do que as pessoas vão pensar. E ela virou para mim, gente, mas é muito importante a gente ter mentores. É muito importante mesmo. Porque ela virou para mim e falou assim, Cícia, olha só, você fez teologia, você lidera pessoas na igreja desde não sei quando, né? Eu tô com 37, sei lá, comecei, eu tinha 12 anos, eu era uma menininha, quando eu fiz o meu primeiro encontro com Deus, aí fiz escola de líderes, aí comecei a liderar com 13 para 14 anos. Então, assim, quando ela começou a conversar comigo sobre isso, que ela conhece a minha história, foi me fazendo perguntas e tal, ela virou para mim e falou assim, cara, isso custou dinheiro, isso custou tempo. Você desenvolveu uma forma de se relacionar com Deus que muitas pessoas gostariam, mas que não sabem. E quando ela me trouxe isso,
Aí eu comecei a aceitar o fato de que eu poderia sim incluir a espiritualidade e ser o pilar principal, por exemplo, que é o pilar principal da comunidade essencial, é a espiritualidade. Inclusive, pessoas já saíram por causa disso. E eu fiquei bem, porque é o centro. Você vai me ver dando aula técnica, mas você vai me ver falando de Bíblia. Não tem outro jeito. A ciência não funciona de outra forma. Eu dava aula para uma psiquiatra que ela tinha 5 especialidades médicas. E é claro que ela veio para ter aula comigo por causa do método essencial. Só que ela continuou comigo, eu tenho vários vídeos dela falando isso, gente, é engraçado. Ela continuou comigo porque ela queria aprender a se relacionar com Deus e ela queria entregar o trabalho dela de uma forma que ela estivesse honrando a Deus. E eu achei aquilo ali muito lindo. E foi muito antes da comunidade. 2 anos antes. Então, assim, ali você percebe que o mercado já estava gritando para mim e eu não estava ouvindo. Eu falo muito isso, o mercado grita. O mercado grita, o mercado grita, o mercado grita. O que é que o mercado está te pedindo agora? Você que é uma pessoa que tem múltiplas habilidades ou múltiplos conteúdos, por exemplo, múltiplos tipos de conhecimento, você precisa entender o que é que o mercado está te pedindo. E se você tem um nicho da qual você já trabalha, por exemplo, tem clínicas de estética, tem quem é do RH, tem pessoas aqui que são da IA, tem pessoas que é do ramo de educação. Se você já tem o nicho, você precisa comunicar dentro desse nicho. Que era um outro erro que acontecia muito comigo, porque eu tinha o nicho de gestão em saúde, mas eu o tempo inteiro era espiritual, eu não tinha equilíbrio no meu conteúdo. Então, se eu começava o meu dia falando de Deus, eu queria falar de Deus o dia inteiro. E a Bíblia fala o quê, gente? A gente tem que ter equilíbrio. Tá? Então, assim, ali no teu perfil, a pessoa precisa entrar e entender, ela faz isso. E aí, a gente vai para os destaques. O destaque, no mínimo, tem que ter um destaque sobre você, um destaque sobre os teus resultados. Aí, aqui eu vou abrir um parêntese. Ah, Cícero, eu ainda não tenho resultado. Então, você vai colocar lá qual é o resultado que o teu cliente pode esperar de você. Olha, se você me compra a comunidade essencial, você vai desenvolver uma estrutura mental, uma estrutura espiritual, uma estrutura profissional para que você cresça realmente. Você vai conseguir sustentar isso. A minha função com você é te dar estrutura. Estrutura para que você cresça, base para você se alicerçar. Eu trabalho com você as raízes para que você cresça bem alicerçado. Então, os destaques, presta bem atenção. Um destaque sobre você, um destaque sobre os resultados ou sobre o que o teu cliente pode esperar de você, um destaque com os teus conteúdos e um destaque ali com a tua oferta. Cícia, mas com oferta? Se você tiver com medo de ter um destaque com oferta, você fala comigo que a gente vai trabalhar esse medo aí de vender, tá? Então, assim, depois que você olhou isso, e é simples, gente, é rápido, tá? Não precisa de perfeccionismo. Você vai para o calendário editorial. E o calendário editorial, ele é também... Isso é o que eu encontrei. Você precisa desbloquear seu iPhone antes. Espera aí, pessoal. Coisa de quem faz ao vivo. Então, assim, quando você está ali traçando o teu calendário editorial, você vai trazer de 3 a 5 conteúdos por semana. Você precisa desbloquear seu iPhone antes. Espera aí, gente. Meu povo, eu queimei meu dedo. O negócio tá ardendo. Então, anota aí quais conteúdos e quantos conteúdos. Os conteúdos são 2 Reels, pelo menos, tá? 2 Reels,
minutinho. 2 Reels, 1 carrossel e story todos os dias. O Reels, ele é para gerar uma atração, é para o público ser atraído até você. O carrossel é para você educar. E o story é para que a pessoa se conecte com você e você venda lá e termine a venda no direct. Então, você pode fazer uma organização por tema. Bem simples, tá? Bem simples. Eu gosto de coisa prática, eu gosto de coisa rápida. Quem é meu aluno sabe. Eu gosto de aplicabilidade. Então, na semana 1, você pode trazer um tema que é o tema principal do teu nicho. Então, por exemplo, se você trabalha com estética, tá? Na semana 1, você pode trazer um conteúdo onde você vai explicar quais são todos os teus serviços. Aí você vai precisar dividir entre o conteúdo que você vai atrair o público, que o que você vai atrair é aquele conteúdo de oferta, é o que você vai ofertar para o público, é o que você vai vender. Um conteúdo de educação, onde você vai dar alguma dica, onde você vai, de alguma forma, ensinar algo, porque as pessoas, elas querem aprender o tempo inteiro, assim, elas não querem nada aprofundado, mas elas querem ter pelo menos a sensação de que estão aprendendo. E os stories, você vai trazer quem você é, você vai trazer o seu dia a dia. E como que eu vou saber se isso é o que eu vou gravar? Essa pergunta, gente, é uma pergunta muito boa. Como saber o que eu vou gravar? Você grava o que as pessoas geralmente chegam te pedindo como solução. Você grava aquilo que você vende em vários formatos diferentes. Então, eu quero voltar um pouquinho lá na raiz, lá atrás, quando a gente começou falando sobre a dificuldade de você gravar. A primeira coisa que você precisa observar, um overview, tá? Que nós estamos aí já com mais de 45 minutos de aula, overview. Então, lá atrás, eu comecei falando com vocês assim, se você tem dificuldade em gravar teu vídeo, se você tem dificuldade na comunicação, a primeira coisa que você precisa entender é se você tem segurança para estar falando aquilo que você está falando. E aí, eu comentei com vocês que eu trago a aula de sabotadores, por quê? Porque nós temos a tendência de nos sabotarmos por causa de feridas que aconteceram lá na nossa infância, por causa de um formato que a gente desenvolveu lá na nossa infância, de nos defendermos das situações, e que essas mesmas situações lá da infância, elas nos acompanham até a nossa vida adulta, e elas nos atrapalham na vida adulta. Por quê? Porque já não é mais uma criança e não precisa daquela mesma defesa. Então, 90% das vezes, o seu sabotador é uma qualidade sua, ou que está em demasia, ou que está muito abaixo. Consegue entender? Tá? E aí, eu falei com vocês que quando a gente entende qual é o sabotador, a gente começa a quebrar ele, e a forma de ir fazendo e desbloqueando e dando certo é ir gravando um vídeo, publica lá, publica e sai correndo. Aí depois você pode fazer testes na sua casa. Eu vou falar uma coisa com você. Eu não me assisto. Eu geralmente não me assisto. Por quê? Porque se eu for me assistir, eu vou querer melhorar o vídeo que eu fiz ali de forma espontânea, que eu fiz ali de forma prática. Cícia, mas eu não consigo fazer de forma espontânea, eu não consigo decorar o conteúdo. Tem os aplicativos que você pode baixar para o seu celular, que é aplicativo de teleprompter. Baixa o aplicativo para o teu celular para que você consiga falar sobre o teu conteúdo. Isso é tema para uma próxima aula, gente, para eu trazer as ferramentas, tá? Mas, assim, voltando ao nosso overview, é ir fazendo aos pouquinhos. Você entendeu o que está fazendo você tropeçar nas próprias pernas? Às vezes é uma questão de perfeccionismo, às vezes é uma questão de você querer fazer várias coisas ao mesmo tempo, e aí você não consegue definir o tema exato que você vai gravar. Então, assim, eu queria propor para você aqui que você tivesse ali 7 dias de consistência.
gerando pelo menos um conteúdo por dia, sem perfeição, sem apagar, um conteúdo por dia. Pode ser um vídeo, pode ser um card no story. Cícia, mas então quer dizer que eu consigo fazer venda e eu consigo me comunicar mesmo sem vídeo? Consegue. Consegue sim. Agora, não é normal você não querer gravar o vídeo. Porque as pessoas se identificam com pessoas, elas querem te ver. E aí você precisa se perguntar por que eu não quero gravar, quais são os meus medos. Lembra que a gente falou aqui antes? O que está me deixando com medo? O que está me deixando travado? Será que eu estou preocupado com o que alguém está pensando? Será que eu estou preocupado se eu vou errar? Então, se você estiver preocupado com o que alguém está pensando, eu já falei com você que essa pessoa que você está preocupada com o que ela está pensando, ela nem deve estar na tua rede social. Ela nem deve estar no teu ciclo. E a gente sempre comunica. A gente sempre comunica ou para os iguais ou para quem está na nossa fase anterior. Não existe ninguém pequeno e ninguém grande. Existe a fase que você se encontra, a fase que você está. Então, eu me comunico, Cícia, me comunico para as pessoas que estão na minha mesma fase, que a gente troca informação, e eu me comunico com pessoas que estão na minha fase anterior, na Cícia de 4, 5 anos atrás, que hoje vocês enfrentam as dificuldades que eu enfrentava lá atrás. Porque não adianta de nada também você produzir o conteúdo, você conseguir fazer o vídeo, mas você não conseguir vender. Aí existe uma dor muito grande ali de ser julgada, existe uma dor muito grande ali do que as pessoas vão pensar, existe uma dor muito grande ali de isso que eu faço não é importante. Existe uma dor muito grande, existiam feridas ali para serem tratadas. Então, hoje, o método essencial, ele acontece do jeito que acontece, a comunidade acontece dessa forma. Por quê? Porque eu precisei trabalhar isso em mim. E eu continuo trabalhando, eu continuo sendo aluna de mentoria. Eu falo com os meus alunos, eu falo, olha, vocês têm uma professora que está em constante mudança, em constante evolução. E é todo dia, gente. Todos os dias. Todo dia a gente precisa melhorar, todo dia tem coisa nova para olhar, todos os dias. Tá? Então, eu quero te fazer um desafio aqui, que você tenha 7 dias de consistência e comece ali, ó. Primeira coisa que você vai observar, como é que tá a sua bio? Quais são as 3 coisas? Quem você ajuda, como você ajuda e o que a pessoa vai fazer para estar com você. Então, pode ser um link direcionando para o WhatsApp, pode ser me chamando direct. Depois você vai olhar o seu perfil. Quando alguém entra, ela precisa entender, essa pessoa me ajuda nisso. Por exemplo, tem a Anne. A Anne, ela é headhunter. A pessoa que entrar no perfil dela precisa entender, ó, a Anne faz isso. Consegue entender, gente, o que eu tô falando? Depois, você vai produzir os destaques sobre você. Cícia, mas não quero produzir em vídeo. Produz em card normal. Produz até em imagem estática. Mas fala sobre você, fala sobre o seu resultado ou o que o seu cliente pode esperar de você. Traz um destaque ali, quando você for gerando mais conteúdo, vai salvando algumas coisas. Isso mesmo. Isso mesmo. Mas já toma nota de tudo para você poder preparar o seu perfil como headhunter. Entendeu? E aí depois você vai trazer uma oferta, que nada mais é você mostrar o produto que você entrega. Então, só um exemplo. Digamos que você faz recrutamento. Recrutamento, e você tem um programa de recrutamento e você vende isso para as empresas. Aí vai ter lá um destaque sobre programa de recrutamento. Aquele ali é o produto dela. Agora, como que você vai ter um calendário editorial sem complicar? A gente falou para você fazer 2 Reels, um carrossel e story todos os dias. Cícia, não consigo. Faz o que você consegue, mas todo dia pelo menos faz uma ação. Pelo menos uma ação. Tá? Então, assim, você não precisa aprender sobre Instagram. Você precisa parar de se esconder de trás dele.
para de ficar consumindo conteúdo o tempo inteiro que não te acrescenta e começa a entregar a tua verdade, começa a entregar o que você sabe, começa a entregar aquilo que está dentro de você e que às vezes você tem tanta vontade de colocar para fora, mas não consegue. E se você tiver muita dificuldade, eu quero que você me chame aí no direct, eu quero que você me envie lá no direct do Instagram se você tem dificuldade, eu quero entender mais. Ou me chama no WhatsApp aí, se você tem o acesso ao WhatsApp. Lá no perfil, no link da bio, tem o WhatsApp, é só você entrar em contato, tá? Então, assim, se você acha que você não sabe gravar, se você não sabe editar, não sabe o que postar, você tem que caminhar junto para você se desenvolver. Então, eu espero que vocês tenham pelo menos, tido um pouco mais de clareza do que vocês têm que fazer para se comunicar melhor. Outra coisa importante, gente, é a foto do perfil. A foto do perfil de vocês precisa ser do rosto de vocês. Está falando foto do perfil. O que é perfil? Rosto. Sim, mas eu não gosto. Você tem que resolver isso aí internamente. Faz uma harmonização facial, vai emagrecer. Vem para a comunidade, vem conversar comigo para você se desbloquear e você começar a se aceitar mais. Tá? Então, assim, a foto do perfil ela é importante porque as pessoas querem entrar e saber com quem que elas estão conversando. Eu vejo muito foto de perfil, às vezes a logo da empresa. Não é bom, não. Não é bom. Tá? Não é legal, não. E aí, eu quero trazer aqui, só para a gente encerrar esses últimos 5 minutos. Como que você pode gravar vídeos num passo a passo? Tá? A primeira coisa é você saber qual é o ponto principal. O que é o ponto principal aqui que eu vou trabalhar? Aí depois você organiza ponto 1, ponto 2, ponto 3. Você vai entender qual é o problema que você resolve e você vai dividir isso em 3 bloquinhos. Ponto 1, ponto 2, ponto 3. Você vai começar a gravar olhando para a câmera, falar como se estivesse conversando com a pessoa. E eu recomendo para você que você não tente decorar. Por quê? Porque quando a gente tenta decorar, fica aquela coisa engessada. Se eu não consigo, usa o aplicativo do teleprompter. Tá? Regra muito importante, gente. É melhor feito do que perfeito. Outra regra muito importante: treine-se para falar em 30 segundos, de 30 a 60 segundos, com objetivo direto. Treine-se. Cícia, mas eu não consigo. Para pensar comigo. Isso que eu estou comunicando, se eu tivesse ali limitado 60 segundos em caso de vida ou morte, como que eu faria isso? Tá? E a outra coisa é como que você edita esse vídeo sem complicação. Você não precisa de uma edição complexa. Você pode só cortar os erros ali, ajustar o começo, fazer uma legenda simples. E isso você faz no CapCut, você faz no Edit, acho que é Edit, do próprio Instagram. Você consegue fazer também ali no TikTok, tá? Dá para fazer no TikTok também. Quando eu dou treinamento presencial, eu trago uma técnica que a pessoa vai gravando e não tem nem necessidade dela editar. Mas isso aí é um treinamento que eu dou ou no presencial ou numa turma fechada, tá? Porque tem passo a passo e tal. Então, assim, revisando, por que você pode estar com medo de gravar? Você pode estar com medo do julgamento, você pode estar com medo de errar, você pode estar com medo de se expor, você pode ter falta de segurança no que você fala. Você não tem vergonha de gravar. Você tem medo da opinião dos outros, pessoa. Então, começa isso com vídeos simples, vai repetindo, posta mesmo insegura, faz vídeo daquilo que você domina, daquele conteúdo que você fala naturalmente. Tá? E se você realmente não consegue gravar, você pode fazer um carrossel escrevendo, e aí a tua mensagem, ela também vai estar sendo entregue ali. Ok? Tudo bem, gente? Então, você não precisa
não precisa ser especialista em Instagram para as coisas darem certo. O que você precisa é entender o motivo pela qual você está travando a tua comunicação, por que a sua voz não está saindo, o que está acontecendo que está impedindo de você querer aparecer. Pode ser que você não goste da sua própria aparência. Então, se você não gosta da sua própria aparência, como que você vai resolver isso? Pode ser que você esteja inseguro porque você está querendo se comunicar com pessoas que estão no nível acima de você. E aí a importância de você saber com quem que você está conversando. Pode ser que você esteja com medo de gravar e se comunicar porque você está com medo do que o seu colega vai pensar, do que o seu familiar vai pensar. Gente, nós somos adultos. Lembra? Ou precisa fazer sentido ou precisa fazer dinheiro. Quando você vira essa chavinha na sua cabeça, você acaba com essa história de eu não vou gravar. Porque o meu aluno, eu acabo com todas as desculpas dele. Porque quer entender uma coisa? Eita, 1 hora de aula, meu povo. Eu quero me casar de novo, né? E a intenção do meu Instagram não é atrair pessoa para eu me casar ou namorado, não é essa. A intenção do meu Instagram é vender o meu método. A intenção do meu Instagram é trazer pessoas para dentro da minha comunidade. Quem vai me conhecer fora disso. Tá? E quando eu coloquei isso na minha cabeça, quando eu comecei a pensar dessa forma, aí foi que eu acabei com o perfeccionismo mesmo, aí foi que eu fui gravando de forma mais natural, de forma mais tranquila. Por quê? Porque eu não tenho que agradar ninguém. O objetivo, a intenção por trás, qual a intenção do seu coração quando você grava um vídeo? O que está por trás disso? Toda vida que eu vou postar um story, eu me pergunto assim, ó, qual é a motivação do meu coração? Se a motivação do meu coração for só querer ser vista, eu não vou publicar. Não vou. Não vou. Não sou menino para estar ali sendo aplaudido. Tem um objetivo. Tá? Então, sempre se faça essa pergunta. Qual é o motivo pela qual eu estou fazendo isso? Ajusta esse motivo aí, ajusta essa motivação aí para as coisas ficarem certas. Tá bom, pessoal? Ó, beijo no coração de vocês, muito obrigada. E eu espero que tenha feito a diferença aí. Quem está dentro da comunidade vai receber o resumo, tá? E eu tô aguardando vocês, tá bom? Vamos para lá para a gente comentar dessa aula maravilhosa. Beijo, beijo. Tchau, tchau.